O técnico Renato voltou do Rio de Janeiro para comandar o treinamento e o clima esquentou no CT. Nós vamos mostrar um pouco das imagens que foram marcantes para a atividade tricolor. Além disso, ausências foram sentidas, mas a presença de PP anima a comissão técnica. O presidente Guerra falou sobre a possível venda de Bitelo. Tudo isso depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece. Se tu tem mais de 18 anos, passa na KTO, usa o cupom ADUPLA que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas muito, mas muito mais divertidas. KTO.com, e lembra que nessa quinta-feira tem Libertadores da América, o Olímpia encara o Flamengo, o Olímpia jogando em casa e a vitória do Olímpia tá pagando 3,80. A vitória do Flamengo tá pagando 2, uma boa odd, tá? E o empate 3,50, KTO.com. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas, e o técnico Renato voltou a comandar os treinamentos do Grêmio lá no CT Presidente Luiz Carvalho na quarta-feira, quando retornou do Rio de Janeiro para pensar no jogo contra o Fluminense, o próximo desafio gremista no final de semana pelo Brasileirão. E o Renato chegou abaixo de mau tempo, né? Uma chuva forte, o voo do Renato até atrasou pelo relato que a gente tem, e ele chega com o compromisso de equilibrar o time, de colocar o Grêmio, né, de volta num caminho de sucesso, de vitórias, de boa atuação. Mas o que nós vimos lá no CT foi um Renato bem incomodado, um Renato bem irritado, tá? O Renato, ele cumpriu a palavra dele e deu o puxão de orelha nos atletas. Mas antes do puxão de orelha, eu quero mostrar essas imagens aí para vocês. O Renato, ele estava inicialmente na sala do departamento de futebol e ele sai da sala do departamento de futebol acompanhado do Alexandre Mendes e esbravejando muito. Olha só, as imagens eu acho que são muito claras, né? O auxiliar técnico Alexandre Mendes ali do lado, o Renato gesticulando bastante, se afastando da sala do futebol, indo em direção ao gramado, onde os jogadores já estavam fazendo o trabalho de aquecimento e visivelmente irritado ou incomodado com alguma coisa. Se você me perguntar com o que o Renato estava irritado, o que ele estava reclamando e gesticulando tanto, eu não consigo te falar, cara. Eu tentei uma resposta, mas ninguém quis me afirmar. O que me foi dito é que o Renato estava brabo sim, estava irritado sim, e essa irritação chegou ao grupo de jogadores, porque tão logo o Renato chegou no campo, ele reuniu os atletas e também foi bastante duro, teve uma conversa, e essa conversa com os jogadores me confirmaram. Teve puxão de orelha, teve uma cobrança dura, o Renato não gostou absolutamente nada da postura do Grêmio contra o Vasco, e os jogadores, já cientes de que tomariam um puxão de orelha, tomaram verdadeiramente mais um, porque já tinha acontecido algo parecido lá no estádio São Januário, né, no jogo passado, na última rodada do Brasileirão. O humor do Renato estava terrível, estava que nem o tempo, estava feio, o clima esquentou e as cobranças foram claras e aos olhos de todos os profissionais de imprensa. Só não sei por que o Renato estava tão irritado depois que saiu da sala do departamento de futebol tricolor. Quem estava na sala do departamento de futebol era o presidente Guerra, tá? O presidente Guerra aproveitou a quarta-feira para se fazer presente lá no CT. Ele, como mandatário, assistiu parte do treinamento, esteve no campo, fez ali aquela resenha, né, com alguns funcionários. O presidente, ele não aparece diariamente lá no CT, ele cuida muito dos assuntos da arena, os assuntos administrativos. A gente sabe que, né, ser presidente do Grêmio envolve muitos outros assuntos além do futebol, e o Guerra, quando aparece lá, acaba chamando a atenção. Sobre o treinamento agora, vamos virar os olhos para o trabalho. Afinal de contas, no campo, informações bem importantes. PP, por exemplo, voltou a treinar com bola. A primeira atividade mais forte do volante depois da sua lesão. Ele está liberado pelo departamento médico e agora é uma questão de análise da preparação física e da comissão técnica também, ou seja, do próprio Renato, para sabermos quando ele vai poder jogar.
A ideia é que fique como alternativa contra o Flamengo, mas está sem ritmo de jogo e vai precisar de minutagem aos poucos, bem aos poucos. Não há nenhum jogo-treino programado pela comissão técnica, o que acaba diminuindo, né, digamos assim, a possibilidade dele ganhar essa minutagem e essa rodagem necessária nas atividades do CT. Além do PP, Kahneman também foi uma notícia positiva. O Kahneman não trabalhou com bola, mas se fez presente no gramado. Foi a primeira corrida do Kahneman no gramado e é possível observar, olha bem para a mão dele, ele tem ali, né, um leve curativo. Ele está trabalhando ainda com uma faixa na mão, ele que teve uma fratura em um dos dedos, está cuidando, aos pouquinhos vai voltar a trabalhar com bola para ser uma alternativa do Renato no sistema defensivo. Algumas ausências foram sentidas, se as notícias do departamento médico foram positivas até aqui, é hora de falarmos de coisas negativas, porque Jonathan Robert, que está em plena recuperação dos problemas da lesão do joelho, depois de mais um ano parado, o Jonathan Robert acabou tendo um edema muscular na coxa esquerda. Um edema não é uma lesão, mas é uma mancha, uma marca que acaba gerando uma preocupação. De acordo com as informações que temos dos bastidores, a ideia é que ele possa voltar a treinar já no final de semana, ou seja, nada muito preocupante, mas é um sinal de alerta que é preciso ser ligado. Afinal de contas, um atleta, quando fica um longo tempo parado, ele precisa de um cuidado muito especial para não machucar a musculatura, que está ali, né, não atrofiada, mas não está preparada para grandes cargas, então lesões podem ocorrer. E o desafio é que não ocorra. Teve um edema, o Grêmio já deu uma encostada no Jonathan Robert e olho nele a partir de agora. Quem também não se fez presente foi Bruno Vini. O Bruno Vini não treinou na terça, não treinou na quarta. Desgaste físico. É dúvida para o jogo contra o Fluminense. Está sendo preservado justamente para ser colocado em campo, mas no momento é dúvida. Vamos ver como vai reagir o Bruno Vini. No gramado, a movimentação com bola foi acompanhada de perto pelo técnico Renato Portaluppi. O time contra o Fluminense será montado entre nesta quinta-feira e sexta, em 2 treinamentos parcialmente fechados. O Renato só vai liberar o trabalho de aquecimento, mas a gente não vai ver a parte séria do treino, né? A parte forte do trabalho. Existem algumas dúvidas, possibilidades, o jogo é importante e o Grêmio sabe que precisa vencer o Flu, afinal de contas é confronto direto por uma vaga na Libertadores da América 2024. Sobre dúvidas, um jogador deixou a atividade da quarta mais cedo, que foi o João Pedro. Ele acusou dores, o lateral direito, e vai ser avaliado. Em princípio, não é nenhuma preocupação, tá? Foi preservado ali da parte final, não estava mancando nem nada, mas acusou aquelas dores, então foi sacado. Olho no João Pedro. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero dar 2 informações aqui bem rapidinhas. A primeira delas, sobre Bitelo. O presidente Alberto Guerra deu entrevista ao canal do meu querido amigo e colega Leonardo Meneghetti e falou sobre várias coisas do Grêmio. Acho que vale você dar uma passada lá no canal do Meneghetti e escutar esse papo com o presidente. Entre o que foi falado, o presidente reatou, né, aquela discussão de Bitelo e propostas ruins. O presidente disse que, de fato, teve uma proposta pelo Bitelo, mas foi uma proposta irritante, de tão ruim que foi. Que foi aquela proposta, ele não confirmou, mas eu conto aqui, a de 6 milhões de euros feita pelo Zenit. De acordo com ele, esta proposta ruim foi a única que chegou oficialmente no Grêmio. O tricolor aguarda, tem muita especulação, muitas conversas, mas papel timbrado, nada. E por enquanto, Bitelo segue em Porto Alegre e o Grêmio precisando vender. A segunda questão que eu quero colocar aqui é sobre o Santos, porque o Santos obteve uma vitória, entre aspas, no STJD, porque conquistou a redução de pelo menos metade da pena da punição de mando de campo sem torcida. O Santos voltará a ter público justamente no jogo contra o Grêmio. A punição era de 8 jogos, o STJD converteu para 4 e agora Grêmio e Santos lá na Vila, no dia 20 de agosto, terá a presença do torcedor santista. Ou seja, o fator local dá uma fortalecida contra o tricolor gaúcho. Não esquece de deixar o like para apoiar o conteúdo, se inscrever no canal, ativar as notificações, vem fazer parte do A Dupla. Nesse conteúdo que aparece aí na tela, eu falo sobre Nathan Fernandes, que tem se destacado muito no dia a dia, o homem mais rápido do CT. Para você saber mais, é só clicar. E a gente se vê. Tchau, tchau.